Alguns erros que você pode estar cometendo na academia vão estar influenciando o seu resultado, sem mesmo você estar pensando em alguma coisa diferente. A gente precisa lembrar que treinar exige muitos detalhes, não é tão simples quanto parece, né? Se fosse tão simples, eu teria o corpo que eu quero, você teria o corpo que você quer, e se você tá nesse vídeo, provavelmente você ainda não chegou naquele shape, naquele corpo que você queria tanto, naquele resultado que você queria, né? Alguns erros estão atrapalhando, alguns erros, você às vezes vai treinando, vai passando os dias, por falta de informação você comete esses erros, e eu vou estar trazendo aqui um vídeo completo para você com os principais erros que você pode estar cometendo na academia de musculação, pode estar atrapalhando demais o seu resultado. O primeiro deles é você não buscar instrução. O que a gente mais vê nas academias são pessoas que não vão atrás de instrução, seja por acharem que já dão conta de treinar sozinhas, seja por elas pensarem, eu já tenho uma instrução ali da academia, já é o suficiente. Ou às vezes porque ela viu um vídeo no YouTube que acha que agora entende tudo de treinamento, que ela viu tudo que ela precisava, ela viu um vídeo lá do Renato Cariani, viu um vídeo do Paulo Musi treinando, de uma pessoa lá da Europa treinando, daquela musa fitness com uma bunda enorme, e ela acha que agora entende tudo o treinamento de glúteo. E realmente a gente precisa lembrar que instrução sempre é importante. Se fosse assim, a gente não precisaria de nutricionista, a gente não precisaria de personal trainer. Então sempre que você paga um nutricionista, um personal trainer, é importante. Não precisa ser ali por 4 aulas por semana, 12 meses por ano. Eu sempre falo, se você não tem condições, faz uma aula por mês. Faz ali 3 meses de acompanhamento, fica um tempo sem, quando voltar a ter dúvidas, volta para acompanhamento da nutricionista, do personal trainer. O principal erro um dos erros é esse, você não buscar a instrução. Muita gente também vai para academia, tem ali o personal trainer, instrutor de sala, que apesar de muitas vezes, a gente sabe que o personal instrutor de sala, né, no Brasil a gente ainda tem aquele preconceito de que ele não é tão qualificado assim, mas mesmo assim, ele sabe muito mais do que você. Ele tem condições de montar um treino muito mais do que você, que não tem conhecimento nenhum, que está ali leigo nos primeiros dias de academia. Então busca exatamente instrução, qualidade, né, o máximo que você conseguir. Segundo erro que você também pode estar cometendo é carga desajustada, ou muita carga, ou carga de menos, né? Seja você que está ali com medo de colocar carga demais e se machucar, ou aquela menina que põe carga de menos porque acha que vai ficar monstrona demais. Todos esses erros aí são ruins. Carga de menos, aquela pessoa que hoje vou só treinar leve, amanhã também vou só treinar leve, e nunca dá o estímulo pro músculo que ele precisa, e aí fica com aquele corpo que não hipertrofia muito, só sai ali alguns cortes, mas não hipertrofia muito. Ou aquela pessoa que vou treinar leve todo dia, só de vir na academia já estou emagrecendo, e às vezes é bom dar uma carga de choque para você ter um pouquinho mais de resultado. Tanto se você busca hipertrofia, tanto se você busca emagrecimento, ajustar uma carga, uma intensidade é preciso. O treino que é um estímulo alto para você lá no começo, que você vê ali, geralmente o iniciante ele ganha muita carga, ele vai ficando muito forte, rápido, você vai tendo ao longo dos dias a necessidade de colocar um outro estímulo para você subir mais um pouco de nível. Então, ajustar essa carga exige técnica, exige conhecimento e muitas vezes vai exigir instrução para que você progrida junto com essa carga na técnica. Muita gente progride ou coloca carga demais ali no exercício sem ter técnica nenhuma. Geralmente um adolescente treinando, um novato na academia, tá ali às vezes querendo acompanhar todo mundo que já tá ali, ele vai colocar exatamente esse trabalho, muita carga em pouco tempo. Querer progredir, carga demais, achando que ele é realmente uma estrela, uma genética muito boa. Não vai dar tempo de adaptações. Você vê que aquela pessoa botando 200 kg no terra, não tem técnica, passa vergonha na academia. É um outro erro que você pode estar cometendo. Terceiro erro que você pode estar cometendo, colocar exercícios sem progressão pedagógica. O que é progressão pedagógica? Eu vou fazer uma remada baixa primeiro na máquina, depois vou progredir para uma remada baixa só no cabo e por último eu vou fazer ela livre. É progredir os exercícios. Nem todos os exercícios da academia são para você, principalmente no início. O iniciante ele tem um leque de menos exercícios que ele consegue fazer. Por exemplo, o stiff. Se eu vou passar um stiff para o iniciante, é um risco muito grande dele sentir uma dor na lombar no outro dia, porque ele não tem a técnica, ele tem ainda músculos encurtados, pouco ativos ali, ele ainda precisa de muito trabalho de condicionamento para ele conseguir, ele não tem a coordenação, ele não tem o estímulo correto ali, os músculos dele estão todos com estímulos variados ali, então ele ainda não consegue ter aquela técnica para aquele exercício. Exatamente, colocar exercícios mais avançados ali no início, né? Cada exercício tem sua progressão, né? Principalmente os multiarticulares, abdominais, né? Muitas progressões. Quando eu passo essas progressões, quando eu pulo essas progressões, naturalmente vem dor, vem lesão, vem pouco resultado, porque não adianta eu colocar um exercício de muita técnica para uma pessoa que não tem técnica, que vai acabar não trazendo aquele resultado que ela queria de hipertrofia, de emagrecimento. Mesma coisa, escolher um exercício errado para ela, uma pessoa que está lá com 150 quilos querendo emagrecer com urgência, e eu coloco ela na esteira para correr. Não vai adiantar, ela
pode até acarretar em uma lesão. Imagina 150 quilos afetando o joelho toda hora ali. Muito mais fácil colocar ela aqui na bike ergométrica, uma intensidade mais leve. Então a escolha do exercício é isso. Tanto em qualquer área de treino que você fazer, se eu for fazer um treino de crossfit, se eu for fazer um treino funcional, se eu for fazer um treino na academia, escolher exercícios. Existem exercícios para o iniciante, para o intermediário, para o avançado, que exigem que uma base teórica ali, base de técnica esteja construída. O quarto erro que você pode estar cometendo é falta de técnica. Na falta de técnica, o que é? É simplesmente você não dominar o movimento. A pessoa não sabe qual é o movimento correto, ela só viu alguma vez alguém fazendo ali e ela já quer exatamente fazer aquele exercício, aquele stiff ali que está atrapalhando o treino de pernas dela, e aí ela vai fazer sem técnica, no outro dia vem dor, no outro dia vem aquela dorzinha chata, muitas vezes até podendo ter lesões. Principalmente em jovens, adolescentes que ainda estão em formação óssea, precisa ter bastante cuidado em todas essas classes aí. Ter uma boa técnica antes de progredir na carga é importante para você evitar lesões, principalmente progredir da forma correta, ter mais resultados. Por incrível que pareça, você vai ter mais resultados progredindo menos às vezes. Você tem que entender se você tem já uma base de treino, né? É diferente eu ou alguém que começa a treinar aos 40 anos, ou alguém que começa a treinar aos 18. É totalmente diferente. Então cada pessoa tem sua necessidade de técnica diferenciado. Quinto erro você pode estar cometendo é colocar volume demais para o mesmo músculo. O que acontece? Como a gente muitas vezes não sabe qual músculo que está trabalhando, o iniciante ou a pessoa leiga, muitas vezes não sabe se numa puxada eu estou trabalhando mais dorsal ou braço. Ele sente ali braço e acha que é um exercício para braço. Pode acontecer, existem diversos casos aí que a gente vê que as pessoas têm dúvida. E colocar volume demais para um determinado músculo pode estar atrapalhando para que você tenha um resultado melhor. E quando eu coloco muito volume para um músculo só, eu deixo faltar nos outros. Ou fica um treino extenuante demais e aquele músculo acaba mais se cansando do que hipertrofiando. O dano acaba sendo muito maior do que deveria no músculo. E como, por exemplo, eu treino, o que a gente vê muito nas mulheres, treina muito quadríceps, parte da frente da coxa, e deixa faltar no posterior. Aí fica aquela coxa enorme na frente e falsa, assim, ó, bem funda atrás, assim, nas coxas. Esses erros afetam tanto a estética, tanto a saúde, tanto a função daquela articulação, que pode acarretar em problemas ali. Sexto erro que você pode estar cometendo é colocar um volume pequeno demais para um músculo importante. Na hora de priorizar, muita gente olha, eu quero meu braço maior, eu quero as mulheres, eu quero meu glúteo maior. É um erro você pensar que às vezes, porque eu gosto daquele músculo, porque eu quero ele maior, que eu vou simplesmente priorizar ele. Uma ideia aqui é você lembrar quais são os músculos que você precisa dar um trabalho para todo o corpo. Então eu preciso trabalhar da ponta do pé, lá da panturrilha, do posterior de coxa, a coxa, os adutores, os abdutores, abdômen, lombar, grande dorsal, peitoral, ombro, braços no geral. Então preciso trabalhar todos esses músculos, cada um necessitando de um volume mínimo. Se eu, por exemplo, no treino de pernas, vou lá e trabalho só parte da frente e esqueço a posterior, e eu jogo um esporte, eu estou colocando em risco, estou aumentando o risco de lesão, né? Ou esteticamente eu estou afetando a estética do meu corpo. Você vê muitos homens que treinam muito parte superior e pouco parte membros inferiores, fazendo com que você tenha uma estética pior e uma funcionalidade daquele músculo pior. Então é importante você, ao longo do tempo, colocar prioridade para músculos importantes. Quais são os músculos importantes? Eu diria posterior de coxa, grande dorsal, panturrilha. Cada músculo ali tem sua importância, mas esses tendem a ser mais importantes porque são os mais esquecidos no dia a dia do treinamento. Sétimo erro que você pode estar cometendo na academia, principalmente se você é iniciante, é usar anabolizantes. Não que usar anabolizantes seja totalmente errado, ou que não tem uma situação em que você vai usar anabolizantes. Existem alguns casos, dois deles, que você pode estar usando anabolizantes, que é o caso do envelhecimento. Naturalmente o homem perde testosterona e precisa de anabolizantes, de testosterona injetável ali em certo momento da vida dele para saúde mesmo, ou em casos clínicos, onde é eficaz para tratamento de algum tecido do corpo que precisa de reparo. Em todos os outros casos, a maioria não é vantajoso para a saúde, performance, né, e outro, tem vários colaterais que vocês já sabem. O que a gente mais vê nas academias é iniciante usando anabolizantes sem nenhuma base de treino, né? E aí você vai ver aquele resultado muito ruim. Acredite, eu já vi pessoas que não pareciam nem que treinavam, aquela pessoa sem shape nenhum, sem corpo nenhum, que usavam anabolizantes, que estavam usando doses altas. E pior, muitas vezes com péssima instrução, muitas vezes a pessoa com o pior, pega um laboratório de esquina, compra lá na internet, os caras entregam pelo correio, sem confiança nenhuma. Então, muito cuidado ao uso de anabolizantes. É um preço também muito caro a se pagar. Você tem lá colaterais muito graves, como por exemplo, risco renal, risco cardíaco, risco para os seus tendões, risco de ficar sem cabelo, vamos lá, o que mais?
risco de colocar em risco a sua função sexual. Então tudo isso colocado em pauta e muitas vezes as pessoas esquecem. Falam só do benefício lá, que ganha 10 quilos de músculo, e não é bem assim não. Tem cara que tem muita genética, usa anabolizante e fica enorme. Tem cara que tem péssima genética, toma anabolizante e não vira nada. Então, muito cuidado. Vamos falar também de mulher. Mulher com anabolizante é uma merda, né, cara? A mulher fica lá com voz grossa, cabelo caindo, espinha na cara, barba. Olha os tantos de efeito colateral que pode acontecer, né? Fora outras coisas aí. Então, se você está preocupado, mulher e anabolizante, qual é a relação de uso da mulher com anabolizante? Nenhum. Mulher não pode usar testosterona, a mulher não precisa de testosterona. Ah, mas a mulher não vai ficar mais bonita, não vai ficar mais bunduda? Não. A mulher responde muito bem a um treino de glúteo, de perna, bem trabalhado ali, uma dieta muito bem trabalhada. Ela já tem ali uma boa evolução, ela já consegue ter um trabalho muito bem feito, sem a necessidade de usar esteroides anabolizantes. Mulher e esteroide anabolizante não combina. Deveria ser crime você colocar um coach, esses coaches de internet aí que fica passando anabolizante na mulher. Deveria ser um baita de um crime você fazer isso, para passar isso pra mulher. É péssimo, muito péssimo. Oitavo erro, não fazer cardio porque acha que tá catabolizando. Existe um estudo que traz você fazer o aeróbio separado da musculação e os dois juntos. E o resultado de hipertrofia é muito vantajoso você incluir os dois. Por quê? Não é aquele cardio não estou falando para você fazer uma maratona de 42 km, estou fazendo para fazer um cardio de média intensidade, igual eu estou fazendo aqui, fazer um cardio moderado, né? Já uma intensidade ali 60% a 80% do seu trabalho. Então estou falando para você também deixar de treinar musculação, abandonar um certo volume de musculação para treinar mais cardio. A ideia consiste em equilibrar, dosar a intensidade certa de musculação e de cardio para que você tenha uma vantagem de maior angiogênese naquela região, maior estímulo para perda de gordura, fazendo com que o músculo apareça mais na sua pele. Então não adianta nada você ganhar músculo, você vê aquele cara que é grandão de músculo, muito volume, mas tem uma capa de gordura enorme cobrindo o músculo. Então esteticamente é ruim, e muitas vezes funcionalmente, porque a saúde do cara fica péssima, né? O que a galera faz? Suja a dieta, treina um volume insano, ganha músculo, mas fica com aquela capa de gordura, aquela gordura abdominal chata que não sai. E aí o que acontece? Prejudicialmente você vai conseguindo perder uma qualidade da sua estética e da sua saúde ali. O homem principalmente precisa de cardio, né? As mulheres já entenderam que elas precisam muito de cardio porque elas veem o resultado estético. O homem ainda não, o homem ainda peca muito nisso. Então, fazer cardio não vai te catabolizar tanto se você dosar a intensidade certa. O que vai catabolizar? Muito mais. Você não fazer cardio nenhum, né? Você fazer ali um cardio exageradamente ou nenhum cardio. Então, dosado, tudo dosado vai ser vantajoso, né? Outro erro que você pode estar cometendo é treinar demais, né? Na ânsia de querer mais resultado, você acha, não, agora eu vou passar o dia na academia. Aí você vê aquela pessoa que chega 7 horas da noite, sai de lá 10 e o shape não evolui. Por quê? Porque tá treinando demais. Treino é ajuste. Você precisa de um ajuste de volume ideal. Não adianta eu treinar demais, ficar fadigado, aí eu não vou ter as adaptações que eu precisava e ainda vou ficar ali gastando muito tempo, que eu poderia passar com a minha família, estudar, fazer outras coisas. Tempo não é de graça, né? A gente não tem tempo sobrando assim para fazer 3 horas, a não ser que você seja um atleta profissional, aí você precisa dar um volume muito grande. Mas claro que o atleta profissional, ele dorme muito bem, ele tem pouco estresse, o trabalho dele é aquele, então ele tem que passar tempo ali. Você não, você só precisa de ajustar o seu volume. Pessoas conseguem resultados muito bons com 40 a 1 hora e meia de treino no máximo. Não, mais do que isso é exagero. Menos do que isso também não seria tão ideal. Então, é preciso ajustar o volume. Um volume de treino, primeiro, lembrando, você é iniciante muitas vezes, você é intermediário, você ainda não aguenta muito volume. Não adianta eu dar 40 séries semanais para um grupo muscular, deixar o cara 2 horas e meia se ele é iniciante. Não adianta, só vai desgastar ele, só vai aumentar o risco de lesão. Não adianta ultrapassar os níveis de volume, né? A gente progride volume colocando mais métodos intencionais, mais métodos, mais intensidade no treino. É assim que a gente progride, não no tempo total de treino. É muito mais fácil eu progredir na intensidade do que ficar aumentando, porque se for aumentar, depender de volume para aumentar a quantidade de tempo que eu passo na academia, eu vou ficar ali daqui uns dias 5 horas e não vou ter resultado. Então, entenda que treinar demais é um erro. Muitas vezes aquela pessoa que não periodiza, ela faz hoje um treino intenso, amanhã treino intenso, depois treino intenso, ou treina peito hoje, amanhã peito de novo, depois na sexta peito de novo. A mulher que treina 4 vezes na semana perna, glúteo, tudo isso é exagero de treino que não traz respostas positivas. Ao contrário, né? Vai atrapalhar os seus resultados. 10º erro, treinar menos do que deveria. Se você treina
muito pouco, vai na academia uma vez por semana, quando vai, faz aquele treino fofo ali de 10, 20 minutos, também saiba que se você colocasse um pouquinho mais de intensidade nesses 20, 30 minutos, não tô falando para você treinar mais, às vezes a pessoa não tem condição de treinar mais mesmo, mas ir ali fazer um treino proporcional, com intensidade ajustada, vai melhorar demais o seu treino. Esse aumento de volume às vezes vai melhorar. Ou aquela pessoa que não hipertrofia e ela não sabe por quê, ela dorme bem, come bem, mas se ela ajustar o volume, né, colocar um pouquinho mais de volume, às vezes a resposta vai ser melhor. Então dedica um pouquinho mais de treino. O mínimo de treino para você ter resultado seria ali 2, 3 vezes na semana, né? Eu acho que já tem um resultado interessante, já mantém um shape legal, mas procure mais, né? É importante a frequência na academia para você ter resultados, tanto de emagrecimento quanto de musculação. Se é difícil para você fazer, entenda que ao longo dos dias vai ficando mais fácil. Para mim também era difícil no começo, como que começou era difícil. E hoje você vê quantas pessoas que já estão até começando a, quem sabe, até um dia gostar disso, né? Então é legal, cara. É legal, um negócio, uma coisa que faz realmente uma diferença muito grande. 11º erro, suplementar intratreino. Muita gente na ânsia de, nossa, eu estou catabolizando durante um intervalo, vou colocar aqui meu intratreino de BCAA e aminoácidos essenciais, com citrulina e mais algumas coisas. Não, essa aí, a indústria dos suplementos é muito desleal. Não confie no que você vê por aí, não confie. Muitas vezes aquele blogueiro, aquele cara famoso que você está acompanhando aí é patrocinado por uma marca de suplementos e ele não usa aqueles suplementos que ele vende. Então você fica ali atento. O que a gente sabe, o que a ciência traz? Que intratreino, a gente vai usar intratreino num treino extremamente extenuante, num atleta muito profissional que ele tem uma intensidade tão alta que ele precisa repor dentro do treino. Você que está aí no dia a dia, que treina na intensidade mediana, que não sobe os estímulos muito, faz um treino mais curto, que faz uns intervalos de 1 a 2 minutos, não precisa de intratreino. O que é vantajoso? Aí sim, depois do treino, fazer uma boa refeição, rica em proteínas, vegetais, gordura de qualidade, carboidrato de boa qualidade. Isso sim, suplementar uma creatina, né? Quem sabe aí sim é vantajoso. É isso aí de ficar colocando intratreino de BCAA com aminoácidos. Não tem comprovação de que traria melhoras de hipertrofia proteica. O que faz é mesma base, treino, dieta e outros detalhes, mas isso aí não é realmente caso para você. 12º erro que você pode estar cometendo é aquele alongamento meia boca. O que é um alongamento meia boca? É você começar ali a treinar, aquela pessoa que vai lá, faz 1, 2, 3... 1, 2, 3, troca o lado, faz em cima e vai treinar. É que o músculo tá todo tensionado, você vê aquela pessoa que anda assim, ó, chega a estar tensionado, que nunca viu um alongamento. Fazer um alongamento no músculo ao longo um alongamento bem eficaz, bem trabalhado, né? Estirando bem o músculo, 30 segundos ali, 40 segundos, escolhendo quais músculos certos você tem que alongar. Se você quer saber mais, tem mais conteúdo aqui no canal, em outros, no Instagram também, para te ajudar a entender quais exercícios você faz, quais as dicas aí para você. Então, é extremamente importante lembrar disso aí. Você fazer um alongamento traz respostas de melhora no comprimento do músculo, reduzindo o risco de lesões e melhorando a função do seu corpo, deixando uma melhora na postura e nos movimentos que vai trazer um resultado incrível a longo prazo. Mas é claro, a longo prazo existe trabalho, existe que você entenda realmente o que é alongar. Se não sabe, busca instrução. Toda academia tem um instrutor. Não sei por que vocês têm tanta ânsia de não falar com o instrutor da academia. Então, vai lá e toma essa postura de alongar todos os dias, que vai melhorar bastante. Outro erro que você pode estar cometendo é intervalo de mais ou intervalo de menos. O que é um intervalo de mais? É aquela pessoa que para conversar no telefone, na hora que viu, passou 5 minutos, perdeu o estímulo do treino, né? Deixou aquele treino extenuante, reduziu a intensidade. Ela está lá fazendo um estímulo metabólico, lá, carga leve, 10 a 15 repetições, e ela vai e faz um intervalo de 5 minutos, que seria um intervalo para o treino de força. Então, esse ajuste de intervalo é importante. O intervalo é sim uma variável de treino que impacta sim a hipertrofia ou o emagrecimento. Ou, por exemplo, eu estou lá fazendo um trabalho de força, coloquei uma carga, estou ainda fadigado e já volto a fazer o exercício. Porque eu estou ansioso para fazer o próximo e faço 30 segundos de intervalo, porque eu acho que é mais intenção, mais intensidade, que eu vou progredir mais, que eu vou emagrecer mais. Não é bem assim. O intervalo precisa ser ajustado assim como outros que você tenha. Você precisa ter esse ajuste dia após dia de intensidade de intervalo. 14º erro que você pode estar cometendo: usar acessórios de forma errada. Quantas pessoas você vê que põe aquele cintão da academia e sai andando por aí? Basicamente, você precisa entender que o cinto ele é uma ferramenta, a faixa de joelho é uma ferramenta sim, o strap na mão para aumentar a força na pegada é uma ferramenta, mas para a pessoa certa no momento certo. Eu gosto de usar strap para fazer o terra, para fazer o stiff, para fazer a puxada. É vantajoso sim para fazer a barra fixa, mas usar ele em outros exercícios que não exigem é perda de tempo, né? Além disso,
A gente vai usar uma carga extremamente desafiadora. Se você é iniciante, está com uma carga leve, está progredindo na técnica ainda, esquece. Acessório não serve. O que mais vê é o cara que com 10 kg de cada lado no agachamento usando cinto de proteção no joelho. O joelho do cara e mais, usando da forma errada, né? A faixa ela é para cargas extremamente altas, né? Levantamento de peso brutal. E ela tem que estar extremamente apertada. Ela até traz um risco para o joelho, né? Por estar extremamente apertada. O cinto é a mesma coisa. Tem que ter um ajuste fino ali. Outro acessório que eu vejo a galera usando, aqueles sorinhos de posto que eles amarram aqui no braço para fazer como se fosse uma oclusão vascular. Aquilo lá é ridículo, porque a oclusão vascular original, ela é com manguito profissional, com calibre de pressão certinho ajustado. Tem outros acessórios que as pessoas usam, por exemplo, eu gosto de falar muito do strap, né? Porque realmente não adianta eu vou fazer o terra com 10 de cada lado, vou usar strap para quê? Eu preciso de adaptações, de dar pegada forte ali no antebraço. Então, é importante saber qual momento eu vou precisar usar isso. Se eu não sei, pergunta o professor da sala, pergunta para mim aí, nos comentários que a gente traz as instruções certinho para você. Décimo quinto erro, desconhecer a cadência do exercício correta. A cadência, ou seja, a velocidade que você executa o movimento do exercício, é uma variável importante no treino. Então, fazer uma cadência, por exemplo, eu estou fazendo um exercício de predominância excêntrica, ou seja, eu vou resistir na fase da descida, da resistência maior ali, é onde, por exemplo, o stiff, eu tenho que aproveitar mais essa fase excêntrica. Quando eu trabalho o músculo em comprimento longo, eu tenho que aproveitar mais. Eu puxei aqui, vou aproveitar a descida, né? Então, é importante entender qual momento eu tenho que fazer mais rápido ou mais lento. Então, a entender da cadência é extremamente importante para você conseguir colocar maior estímulo e estímulo correto. Não é aquela cadência... O que eu mais vejo as pessoas fazendo rápido demais, faz exercício 1 segundo para subir, 1 segundo para descer na panturrilha. Ou faz lento demais achando que está hipertrofiando, sem saber o porquê daquela cadência. Então, cada exercício tem uma cadência para você fazer. Cada exercício traz... cada método de treino que eu vou colocar tem sua cadência. Cada tipo de exercício. Então, não é tudo para a mesma cadência para todo mundo. Cada momento também de periodização de treino exige uma cadência diferente. 16º erro que você pode estar cometendo é não dar descanso ao músculo, né? O que é o descanso do músculo? O músculo precisa de até 72 horas mais ou menos para se recuperar completo para o próximo treino. As articulações, elas precisam um pouquinho mais, de talvez, quem sabe, 4 ou 5 dias, dependendo do estímulo que você deu no treino, 4 ou 5 dias de recuperação. Então, entender da recuperação do músculo já vai ajudar você a ajustar seu treino. O que a gente mais vê? A pessoa que treina peitoral hoje quer treinar na quarta já, e ela fez um treino que ainda está dolorido ainda. Quais são os indicadores para eu saber se eu já posso treinar de novo? Eu tenho dor tardia? Eu estou com aquela dor chata? Ainda estou incomodado do treino anterior? Espera, né, mais um pouco. Ainda não se passaram 3, fiz um treino que foi até a falha, muito intenso. Espera um pouquinho mais, né? Então, entender do descanso de cada músculo, né? E entender que se eu fui até a falha, eu preciso de um descanso maior. Então, entender qual momento que eu preciso dar um descanso maior para o músculo. Se eu estou numa semana difícil na minha vida, né, eu preciso de recuperação maior, eu preciso de um tempo maior de recuperação. Não adianta eu bater demais naquele músculo, que eu não vou conseguir ter as adaptações à hipertrofia que eu preciso para ter as adaptações corretas. 17º erro, fazer aeróbio em jejum cedo demais. É o que eu mais vejo. Aquele fisiculturista posta lá, eu estou fazendo meu aeróbico em jejum hoje, 5 horas da manhã, e me sinto bem e estou emagrecendo. O aeróbio em jejum, ele tem uma leve tendência a ser bom. Não precisa fazer o seu aeróbio em jejum necessariamente. Você pode fazer o seu trabalho, especificamente de aeróbio, à noite, e você vai ter o mesmo resultado. A longo prazo, talvez ele tenha uma leve tendência a ser melhor nas adaptações mitocondriais. Mas isso é um detalhezinho que nem vale a pena. O que geralmente a pessoa está fazendo? Perdendo sono para acordar mais cedo e fazer esse aeróbio em jejum. Aí não vale a pena. Aí você está perdendo uma variável extremamente importante, que é a recuperação muscular. Uma variável extremamente importante, que é você dormir bem para melhorar as respostas de saciedade, de fome do seu dia a dia, regular essa fome louca que você tem, você que está lutando para emagrecer, né?
Às vezes dormir 1 hora a mais é extremamente, muito mais vantajoso do que você acordar mais cedo, 5 horas da manhã, para fazer aeróbio em jejum sem necessidade. Faz aquele aeróbio ali à noite, vai ter o mesmo resultado. O importante do aeróbio é ajustar a intensidade, o estímulo correto. Acordar mais cedo para fazer o aeróbio em jejum é porque alguém lá atrás veio um estudo que levemente trouxe uma vantagem a longo prazo, que foi espalhando essa tendência, essa teoria para todo mundo. Então fique atento a isso, porque esse é extremamente importante, porque muita gente não sabe, está fazendo isso e está perdendo tempo da vida dela e principalmente perdendo sono valiosíssimo. 18º erro que você pode estar cometendo é falhar sempre. Né? A pessoa viu uma vez no YouTube lá que ela tem que falhar, e agora todo treino ela quer falhar. Ela quer falhar na rosca direta, ela quer falhar na puxada, 100% dos exercícios. A falha ela é usada em determinados momentos. Em alguns momentos o músculo precisa de um estímulo sem falha. Em determinados momentos você tem que treinar sem falha. Por exemplo, no trabalho de força. Quando eu quero aumentar minha força, eu faço um trabalho extremamente extenuante, mas que não vai chegar até a falha. Já se eu quero um estímulo mais metabólico, eu estou treinando com a carga lá 60% a minha repetição máxima. Estou fazendo um drop set, hoje eu vou testar aquele método drop set. Aí sim, agora sim eu tenho que realmente até a falha porque o método exige isso. Então, entender qual momento eu vou fazer esses ajustes. 19º erro, não fazer dieta de forma nenhuma. Aquela pessoa que bebe de segunda a quinta, final de semana bebe mais um pouquinho e come aquela pizza 3 vezes por semana e não tá nem pra dieta, tá treinando e acha que é o suficiente para emagrecer. Aquela pessoa que realmente quer hipertrofia, quer ficar esteticamente, quer com o abdômen trinca, o abdômen aparece, mas não tem nenhum trabalho de dieta, não desconhece qualquer dieta. É importante o trabalho de você fazer tanta musculação, tanto treino aeróbio, mas também o trabalho de dieta. Eu não tô falando para você fazer aquela dieta restritiva de carboidratos, estou falando para você fazer um acompanhamento. Eu sempre falo, se não tem condições financeiras de pagar um nutricionista 12 meses por ano, vai lá uma vez, 2. Monta uma dieta que já é melhor do que você sair atrás na internet procurando. A pior coisa que você pode fazer é ir na internet atrás de informação hoje em dia. Porque você não é um profissional da área, você vai cair nos caminhos que às vezes não são os caminhos corretos, que não vão trazer aquele resultado que você precisa. Muitas vezes pessoas querendo vender produtos, pessoas querendo vender suplemento, vão te passar dietas que nem elas sabem como fazer para dar certo. Então, o trabalho de dietético, junto com a musculação, é extremamente importante. Sem ele, você está jogando fora muito resultado mesmo. Outro erro que você pode estar cometendo é fazer só máquina, né? Aquela pessoa que fica encantado quando chega lá em uma capital e vê aquela academia enorme, cheio de máquinas ali, máquina de tríceps, máquina de bíceps, até máquina de... Cara, eu fico encabulado das pessoas fazerem máquina de bíceps, não tem necessidade nenhuma. O estímulo de você fazer num cabo ali é muito parecido. E aí a academia vai e gasta milhões para máquinas de tudo quanto é tipo, sendo que ela poderia comprar alguns halteres ali e já teria um estímulo semelhante, idêntico. Muitas vezes essas máquinas mal projetadas, com biomecânica que não leva em consideração as articulações. Então, além disso, fazer nas máquinas tira toda a funcionalidade de alguns músculos. Por exemplo, se eu vou treinar um idoso, a pior coisa que ele pode fazer é fazer só em máquina, né? Ele está tirando a resistência dos estabilizadores, por exemplo, de um agachamento livre. Se ele faz um hack, ele está perdendo uma oportunidade muito grande de aumentar a resposta funcional dele para evitar a queda, que é uma das piores coisas que pode acontecer para um idoso, uma queda. Para você que é jovem, uma queda é normal, mas para o idoso é extremamente perigoso. Muitos idosos, depois de quedas, vão tendo ali N situações que vão levando eles para prejuízos na sua saúde, né, e trazendo lesões que para eles são muito, muito ruins, principalmente porque eles ficam parados, e eles ficam parados, eles têm um quadro muito pior de inflamação do que você e no seu dia a dia. Então, busque fazer exercícios livres, principalmente se você que está querendo emagrecer, vai aumentar o seu gasto calórico, porque mais músculos vão estar sendo trabalhados, o exercício fica mais intenso, você fica mais funcional, né? Você fica com músculos mais fortes, articulações mais preparadas. Existem comparações, o aumento de força é muito maior no exercício livre, no agachamento, no terra, numa barra fixa, na flexão de braços, vão ser muito mais vantajosos do que máquinas, por exemplo, máquinas de peito, máquinas o hack squat, o leg press, né? Eles têm muito mais vantagens para esses
para esses aparelhos livres, para treino livre, do que em relação a máquinas. Então, busque sempre fazer, sempre que puder, faça o exercício livre. Além disso, você progride muito mais na técnica e corrige muitos erros funcionais de um quadril que não está funcionando muito bem, né? Tudo isso você consegue trabalhar fazendo apenas exercícios livres. Esses foram alguns erros. Se você sabe mais algum erro que as pessoas estão cometendo aí na sua academia, comenta aí embaixo. Além disso, comenta aí embaixo se ficou a dúvida sobre algum erro, né? Sobre alguma coisa que eu falei aqui. É isso aí, valeu!